Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. É preciso acabar com a desigualdade antes que ela acabe com as mulheres. A violência não começa na ameaça, não começa no tapa, não começa no feminicídio. A violência começa na desigualdade. Começa quando a mulher recebe menos pelo mesmo trabalho, quando é interrompida numa reunião, quando é preterida na promoção, quando sofre assédio moral ou sexual dentro da fábrica, quando precisa provar o dobro para ser reconhecida. Essa é a violência econômica e ela sustenta todas as outras. As mulheres recebem em média 20% a menos que os homens no Brasil. Nos cargos de chefia, a diferença é ainda maior. No setor metalúrgico, elas têm maior escolaridade média, mas ganham cerca de 20% a menos. E quando o recorte é racial, a desigualdade escancara sua face mais cruel. Mulheres negras, na base da pirâmide social, chegam a receber menos da metade do rendimento de homens não negros. Em casa, a sobrecarga doméstica, a penalização da maternidade ampliam a dependência econômica e muitas vezes o passo seguinte é a violência psicológica e física. Em 2025, 4 mulheres foram mortas por dia por razões de gênero. Quase 65% dos feminicídios aconteceram dentro de casa. Em cada 10 casos, 9 foram cometidos por homens, geralmente maridos, filhos, companheiros ou ex-companheiros. A maioria das vítimas, mulheres negras, entre 18 e 44 anos. Mais de 83 mil estupros foram registrados, 227 por dia, 1 a cada 6 ou 7 minutos. Não é mais possível que ano após ano fiquemos apenas atualizando números. É preciso enfrentar a raiz, a desigualdade que estrutura essa violência. Violência gera violência e consciência gera resistência é o tema do Metalcast de hoje. Metalcast, tá no ar. ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, show de fábrica. ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. E hoje, para tratar desse tema, nós estamos aqui com 3 das 8 mulheres na diretoria do sindicato, né? Nesse coletivo de mulheres. A Maria Angélica, que é trabalhadora na Bosch e dirigente sindical. Muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Também a Maria Ferraza, Marion, né? Ela já foi trabalhadora na Foxconn, foi assessora e hoje é assessora no sindicato na sede regional de Indaiatuba. Seja muito bem-vinda, Marion. Obrigada, é um prazer. O tempo todo é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. E Silvana Martins, que é trabalhadora na Samsung, é dirigente sindical e agora ela está como primeira suplente no Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Campinas. Bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, Glória. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse mês, que é um mês importante para nós mulheres, com essa pauta que é importante e muito necessária para a sociedade na atualidade. Isso mesmo. Eu vou fazer uma breve contextualização aqui e a gente já parte para o nosso bate-papo, tá? Então, dia 8 de março, como a gente sabe, é o Dia Internacional da Mulher. E apesar dos avanços conquistados a duras penas pelas mulheres, né, que vieram antes de nós, a data ainda é marcada pela luta contra o desrespeito, o preconceito, as discriminações e pelos altos índices de violência contra as mulheres, meninas e idosas, né, gente? A gente viu recentemente o caso do casamento, Isso, né, assim. do estupro, né, de um homem de 35 anos e uma menina de 12. Considerado como estupro de vulnerável. De vulnerável, né? Ela não tem a capacidade de consentir aquilo. Exato. E vimos também, do outro lado, a questão de
da mulher idosa, né? Nós vimos recentemente uma mulher no Rio de Janeiro, acho que em São Gonçalo, que estava num ônibus coletivo, ela estava sozinha, e ia até o ponto final, e no ponto final o motorista apagou as luzes do ônibus e estuprou. Ela é uma idosa de 79 anos. Teve também o caso da freira, né? Freira de 82 anos, né? No Paraná, né? No Paraná. Dentro de um convento. Muito provavelmente ela estava de hábito, né? Com a roupa, né? Que as freiras usam. Isso desmontando o argumento de que é a roupa, é o local, é a forma como você tá se portando, a sua postura. Não é sobre isso. É sobre ser mulher. Exatamente. É sobre ser mulher no Brasil. A gente sofre violência porque somos mulheres. A gente vê aí nesses casos que você citou que é independente de idade, é independente de roupa, é independente de local. A mulher, ela sofre violência porque ela pertence ao gênero feminino. Não tem desculpa, a questão é essa. E só essa, E só essa. Então, gente, muito antes dos numerosos casos de estupro, de feminicídio, que tanto revoltam a gente, tanto individualmente quanto coletivamente, né, enquanto classe, nós sabemos que a violência começa mesmo na histórica desigualdade entre homens e mulheres. Vamos falar sobre isso inicialmente, pode ser? Bora. Então, Maria, como que o machismo aparece no dia a dia no trabalho? Ele é explícito, ele vem disfarçado de brincadeira, de normalidade, como que é? Ele vem de todas essas formas que você citou aí, né? E o que a gente mais vê é que ele é explícito, né? Por ele ser estrutural, por ele estar na estrutura, ele normalmente é explícito. Eu acho que todas nós aqui temos um exemplo muito claro do nosso dia a dia, o que acontece. Mas, para mim, ter que, numa reunião, onde a sua maioria são homens, na minha fala, eu ser cortada, a minha fala ser cortada naquele momento, né? Eu ter que alterar o tom da minha voz para me autoafirmar, para afirmar que eu sei do que está sendo discutido, eu entendo do que está sendo discutido, mas não, sempre há esse ponto de corte, né? Então, isso mostra claramente de que a mulher não sabe do que está falando, ela não entende do que está falando, ela não tem a capacidade daquilo que ela está falando. Então, assim, esse ponto de corte que acontece quando nós, mulheres, estamos no ato de falar, no ato da nossa fala, isso mostra o machismo explícito. Isso é claro. Numa assembleia, quando nós vamos falar ali, temos homens e mulheres ali naquela assembleia. Então, quando nós estamos falando, o público reage de uma forma, mas quando o homem está falando, é como se ele tivesse muito mais autonomia, autoridade, né? Naquilo que está acontecendo ali. Então, assim, o machismo, ele é sim explícito, ele se apresenta em todas as formas, mas ele realmente é muito explícito. E só para complementar, né, vamos falar das nossas assembleias, né, a gente vive isso no dia a dia. Quando a gente está numa assembleia, que a gente está com a faixa, geralmente, quando chega alguém que não quer ficar na assembleia, que chega mais alterado, geralmente eles não procuram o lado, tem um diretor. Geralmente eles vão à frente da faixa onde estão as dirigentes. Isso acontece o tempo todo com a gente. Para tentar entrar, tirar a faixa, pra usar força. Isso. Entendeu? Então eles se colocam para intimidar, eles não vão no lado, eles não vão onde estão os dirigentes, eles vão onde estão as dirigentes mulheres. Isso acontece no nosso dia a dia quando existem essas assembleias, e que são assembleias que a gente usa mais as nossas faixas para colocar, né, para mandar o nosso recado. A gente vive isso no nosso dia a dia, sim. Uma coisa que eu queria falar aqui, que você viu que a questão aqui, nós tivemos exemplo da Maria, na questão da organização, a Marion também citou na questão sindical, quando a gente vai para a Assembleia, e o machismo, ele é tão estrutural, Glória, que a gente vive isso nas nossas casas, né? Sim. A gente consegue exemplo em todos os âmbitos, a gente consegue em todos
todos os momentos tem um exemplo de machismo. Quando a gente está em casa e uma suposição no dia a dia, uma conversa com o marido, e aí de repente vocês precisam tomar uma decisão, e de repente a gente coloca a nossa ideia, a nossa opinião, às vezes mesmo sendo melhor do que a dele, ou tendo mais coerência, de repente não é acatado. Então, assim, o machismo, ele tá em todos os momentos da nossa vida. Não tá só na questão da empresa, não tá só na questão sindical. A gente enfrenta isso diariamente com os nossos familiares, na sociedade, nos bairros. É algo muito já enraizado na gente, o que a gente passa em relação ao machismo. E vocês acham, vocês já sentiram, assim, que a gente precisa, que a mulher precisa provar mais competência do que um colega homem no trabalho? Com certeza. Certeza. Com certeza, que nem eu acabei de relatar, né? Às vezes numa reunião, né, em que todas as pessoas têm o direito de fala, são homens. Mas quando chega no teu momento de usar o teu direito de fala, naquele momento você é cortada. Ou aquele seu colega de trabalho, ele repete exatamente aquilo que você acabou de falar, mas que quando ele fala, tem muito mais autonomia. Parece que as notas... Tem mais valor. Exatamente. Às vezes passa uma ideia, numa reunião, uma mulher passa uma ideia, tipo, coloca uma ideia lá pra empresa ou pra alguém. Aí não é acatado, mas se o homem coloca a mesma ideia, só porque saiu da boca dele, tipo, a ideia é acatada. Aceita, é aceito de alguma forma. A impressão que dá é que eles não entendem quando a mulher fala. Sim. É um dialeto diferente. Aí o homem fala, nossa, cai imediatamente. Exatamente. Exatamente. Eles já entendem perfeitamente o que foi dito pela mulher anteriormente. E tem valor, tem peso, tem coerência. O que a gente diz não tem nada disso, mas o que eles dizem tem. E muitas vezes eu acho que as mulheres até acabam ficando quietas, né? Sim. Se retraindo, porque cansa, né, gente? Sim, esse é um com exercício certeza. que cansa, né? Com certeza. Com certeza. E também, às vezes, quando uma mulher, ela quer mudar o cargo. Quando ela quer, né, ela quer deslanchar na vida profissional dela, dependendo de quem decide para quem vai esse cargo, essa pessoa, se for uma mulher, ela vai decidir ao contrário, vai decidir contra. Agora, se for uma mulher preta, piorou um pouquinho mais, né? Porque tá mais na base, né? Na base da Pirâmide. Da pirâmide, é isso. Ela mesmo. tá no chão. Exato. Você entende? Então, assim, isso acontece, a gente vê no nosso dia a dia acontecer. Sabe? Homens que recebem promoção e que disputou o cargo com uma mulher e perdeu. E aquela mulher perdeu porque ela estava disputando com um homem. Mesmo sabendo que nós, mulheres, temos de escolaridade 20% a mais do que os homens nos nossos locais onde a gente está, né? Exatamente. Onde a gente vive. Então não foi a falta de capacidade dela que não gerou a promoção. Foi o fato dela ser mulher. Dói, né, gente? Sim. Dói, né? É uma existência que dói. Exatamente. Quando a gente fala de desigualdade, é isso, né? Não é só salário, né? É respeito, é oportunidade, é ambiente seguro, ambiente saudável, né? Sim. Ambiente justo. O que vocês acham que precisa mudar nas empresas para que as mulheres se sintam respeitadas? Glória, eu acredito assim. Eu acredito que a mudança, a gente vai falar em relação à empresa, mas eu acredito que a mudança tem que ser na sociedade. Na sociedade em si, a gente tem, e a gente está aqui para isso, para construir uma sociedade diferente. Você acabou de falar que dói. Muitas vezes a gente sabe que a gente está aqui construindo uma sociedade que talvez a gente não veja, mas que a gente possa continuar nessa luta para que meus netos vejam, minhas bisnetas vejam que o importante é que a gente faça essa construção. Então, assim, partindo desse pressuposto, hoje nós mulheres somos a maioria da população. Se nós somos a maioria da população,
partindo disso, na proporcionalidade, nós deveríamos ser as maiores em cargo de chefia, na direção, e nós sabemos que não é isso que acontece. Então, eu acredito assim, nas empresas, nós temos que buscar, nós mulheres, salários iguais, ambiente de trabalho seguro, saudável. Nós temos que buscar direitos e cada dia mais o aumento de direito das mulheres, porque nós vivemos em situação, em algum sentido de vulnerabilidade, em muitos sentidos, na empresa, no dia a dia. Então, nós temos que buscar isso. E de que forma? Eu acabei de dizer que somos maiores em população, mas quando você vai para uma empresa, que a CIPA, vamos tratar da CIPA, a CIPA é uma forma de organizar o trabalhador dentro da empresa. O ideal é que nós tivéssemos mais mulheres cipeiras. Nós precisamos ter mais mulheres cipeiras. Por quê? Porque se a gente não tiver mulher na CIPA, se a gente não tiver a mulher numa direção de uma empresa, se a gente não tiver uma mulher num cargo de gerência, nunca vai ser tratado as nossas questões. Porque as necessidades. Exatamente. Só nós. As particularidades. Exatamente. Né? Só nós, mulheres, conseguimos levar para dentro de uma empresa as nossas necessidades. Então, uma cipeira dentro da empresa, de repente, uma coisa simples, absorvente, uma questão de banheiro, sabe? Gente, é verdade, porque tinha empresa que a gente fez um programa passado, que nem banheiro pra mulher tinha, era só banheiro masculino. Você entende? Então, assim, quando a gente coloca as mulheres e a gente se coloca nessa busca dentro das organizações para cargo de direção, de gerência, de CIPA, que é primordial porque é a base da coisa, a gente tende a ter um espaço mais voltado para a mulher. Nós necessitamos disso. Então, acredito que a transformação dentro das empresas que a gente tem que buscar é isso, é estar nesses espaços. Não aceitar qualquer coisa e ir atrás do nosso espaço, colocar as companheiras cipeiras acima, e aí eu faço um convite para as companheiras trabalhadoras. Quando tiver eleição de CIPA, companheiras, vamos votar nas mulheres, vamos buscar ter representatividade dentro das empresas, porque se vocês não colocam a mulher na CIPA, ela não vai trazer questões que afligem o nosso dia a dia, porque as questões que afligem o nosso dia a dia é diferente do que aflige um homem. A questão de você poder ter uma companheira na CIPA, você vai conseguir falar de um assédio moral, de um assédio sexual, com mais tranquilidade. Então vamos voltar os nossos votos, os nossos olhares para ter mulheres que nos representam. É isso que eu acho. Mas eu vou complementar, posso complementar claro, aqui? por favor. Quando a Silvana fala sobre essa questão, a gente tem que ver o que a gente vive no nosso dia a dia. Organizar é difícil. A gente vê nas nossas assembleias aqui, né? A maioria de homens nas nossas assembleias. E aí quando a gente começa a construir uma relação com trabalhadoras para construir uma organização, para elas se transformarem, porque é transformação. Ser cipeira é uma transformação que muda o raciocínio, né? Porque vai se apropriando de conhecimento. Isso. Né? E aí esse é o nosso problema. Porque quando a gente chega nessa realidade, geralmente nós temos uma pessoa maravilhosa, uma mulher que é lutadora, que está afim, né, de fazer a mudança. Só que ela começa a ter entrave na própria casa dela, com a família dela, pelo medo que eles têm dessa mudança da pessoa, dessa mulher. Geralmente somos isso, né? A gente começa com essa transformação para mudar, para melhorar. Então, às vezes, isso até a própria família é contrário a isso. Então, por isso que nós é muito difícil a gente conseguir maiores números. Apesar de estarmos em 8 na nossa diretoria, foi uma luta muito grande. E nem a Silvana falou, nós somos a grande maioria, nós tínhamos que ter muito mais. Sim. Então, mas é muito difícil. A gente sabe que é difícil, mas assim, não é impossível. Sim. É muito bom estar num lugar onde a gente pode lutar por melhores condições de trabalho, por melhores salários para todos.
Eu acho que é um pouco isso que eu queria falar. Por melhores condições de trabalho, por mais espaço na sociedade, por mais direitos, lutar por igualdade, né? Por igualdade. Exato, Igualdade. Porque se a gente é maioria na sociedade, que fosse metade, a gente não tem metade do poder que os homens têm. Em nenhum espaço. Em nenhum espaço da sociedade, Exato, gente. né? Trabalhamos o dobro que os homens trabalham. Sim. Acho que um dos entraves também é a dupla jornada. A mulher, ela, muitas vezes as mulheres são mães solos, então elas cuidam dos filhos, elas têm que sair para trabalhar, para buscar o sustento, ela é a única provedora, e quando ela chega na casa dela, ela tem que trabalhar de novo. Então, às vezes, esse tipo de coisa é um entrave para as mulheres, para elas agregarem a luta, para elas agregarem também, sabe, a luta de consciência, de classe, para estar nos espaços. A Marion acabou de dizer, nas assembleias, na sua maioria, são homens. Né? E as mulheres estão em casa cozinhando, cuidando dos filhos, né? Cuidando da roupa para a semana. Sim. Então, né? Botando ordem. Exato. Nesse ritmo, às vezes uma mulher, vou falar da fábrica que eu trabalho, ela chega ali 6 horas, 5 para 6 da manhã. Que horas que essa mulher levantou? Ela levantou 1h30, 2 horas antes do horário de chegar nessa fábrica. Ali ela já levantou, ela já fez tudo o que ela tinha que fazer. Ela tinha que fazer, não. Na verdade, é o que sobrou para ela fazer, porque todo mundo que mora na casa é funcional, todo mundo tem que fazer. Exatamente. Né? Exceto as crianças. Exato. É nesse caminho. De repente, é uma mãe solo que tem uma criança. Ela já levantou com aquela criança, ela já fez o almoço da criança, ela já arrumou a roupa da criança. E se a mulher é casada, ela já deixou o almoço do bonito pronto. Sim. Sabe? Para ela ir trabalhar. E depois ela enfrenta um ritmo acelerado dentro da fábrica. Ela enfrenta assédio. Exato. Ela enfrenta o machismo, ela enfrenta tudo que tem que enfrentar. No final do turno, ela tá acabada. Pra psicológico. Exato. E tem mais coisa pra fazer, tá? Não acabou, não. Então, quando é que essa mulher vai ingressar? Vai olhar pra ela. Vai olhar pra ela. Para as necessidades dela. Exato. E sociais, econômicas. Exatamente, Glória, você disse tudo. É isso. Eu acho que um dos entraves é isso, é a dupla jornada da mulher. Tudo aquilo que agrega ela, sabe? Ela como mulher, né? Tudo que agrega ela, isso é um peso pra mulher. Então, acho que é um entrave. O entrave tá mais ou menos aí. Que é a questão do patriarcado. Sim, com certeza. Você quer falar um pouquinho, Marion, porque assim, não tem como a gente não tocar nesses 2 pontos, que é o capitalismo e o patriarcado, né? Que tem tudo a ver com a situação e a posição que a mulher está na sociedade. Tem tudo a ver, né, gente? Exato. Quer dizer, favorece o capitalismo. Não é? Por isso que a relação capital e trabalho é isso, gente. Quanto mais explorar, mais lucro, mais, né? A Maria acabou de falar que a gente fica ouvindo tudo que ela falou do dia a dia aí, daquela trabalhadora que entra às 6 horas, deve acordar por volta das 3h30 da manhã. É tudo que o capital quer, é tudo que o patriarcado quer, que a gente não tenha tempo. Que a gente não tenha tempo para transcender a algo melhor. Sim. Então, assim, eu acredito assim, que a gente vive isso há séculos, né? Há séculos a gente vive essa situação. Então, é complicado, Glória, porque a gente tem que abrir a mente para essa situação. Porque o capital está aí para nos dividir enquanto gênero. Para nos rivalizar enquanto mulheres. Enquanto mulheres, enquanto raça, Sim. enquanto religião. Para nós não termos tempo para estar fazendo essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, para abrir a mente. Exatamente. E uma questão que eu queria colocar aqui, Glória, é que muito se fala em patriarcado. E às vezes a gente não sabe o significado real do que é o patriarcado. E o que é o patriarcado? Né? A gente acaba falando, e às vezes as companheiras veem a gente falando esse nome, mas o que é? E acaba não sabendo. O que é o patriarcado? O patriarcado é a subjugação da mulher. O que é subjugar a mulher? É colocar ela abaixo, sempre abaixo do homem. A gente nunca tá
igual e a gente nunca tá superior. A gente sempre tá abaixo do homem. Ou seja, o patriarcado trabalha com a desigualdade entre os gêneros, certo? E como funciona o capitalismo? O que faz o capitalismo fomentar o que ele é? Ele ser grande, ser gigante? Ele pega esse patriarcado. Exatamente. O capitalismo, ele vive da desigualdade. A desigualdade de classe, a desigualdade de gênero, a desigualdade... racial. Exatamente. E às vezes até essa questão do tempo hoje que a gente tem e a gente não consegue, tipo... colocar mais tempo, tipo, a gente não consegue chegar em alguns patamares, eu digo, sobre escolaridade, essas coisas, por conta dessas correrias. Então, assim, a questão do capitalismo, ele trabalha com a desigualdade. Então, assim, a gente vive num mundo desigual. A gente tá falando isso aqui repetidamente, às vezes com palavras diferentes, mas nós vivemos numa sociedade que nos desqualifica. O tempo todo. O tempo inteiro. A gente precisa provar e a gente precisa... Uma coisa que a gente precisa provar que pra mim é extremamente ruim e triste às vezes. A gente precisa provar que a gente é forte a todo tempo. Então eu, Silvana, acordo 3h50 da manhã pra ir trabalhar na fábrica que eu trabalho. Porque eu trabalho no primeiro turno, chego na fábrica às 5h30, entro 6 horas. Saio 3h24... e chego na minha casa 5 horas da tarde. Ou seja, já trabalhei, já produzi para o capital, já empreguei o meu tempo ali. Então, assim, já fiz tudo o que eu podia fazer. Quando eu chego na minha casa, eu tenho que ser forte para manter tudo. Porque eu chego, eu tenho problema, eu tenho 2 filhas, então eu tenho problema para resolver em relação às minhas 2 filhas. Eu tenho um neto, eu tenho que resolver problema em relação ao meu neto. Às vezes você, de alguma forma, você é arrimo de família e tem outros problemas da família que chega para você. Em nenhum momento você pode parar pra mostrar fraqueza. Tipo, eu tô com um problema, eu tô triste, ou eu tô com algum problema. Agora eu não não posso. dá. Eu não posso tem. mostrar, porque a gente tem que mostrar que a gente é forte a todo tempo. E o tempo todo, gente, desculpa te interromper, mas o tempo todo a gente se esforça pra manter tudo igual. Exatamente. É pra manter tudo igual, não é alguma coisa que vai levar a gente pra um patamar diferente. Não, o nosso trabalho é fazer com que tudo fique pronto para, então, o homem sim transcender. Sim. A gente, não é isso? a gente é a base. A gente não tem como. Por isso que a gente não tem tempo. Porque a gente não tem tempo pra gente, porque a gente precisa servir. Exatamente. Você chega na sua casa, de repente, a gente tá colocando aqui as diferenças sobre cargo, né, nas organizações. Você tem vontade de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer um curso. Exatamente, de fazer uma pós-graduação. Mas como? Quando? Com que dinheiro se a gente recebe menos? Exatamente. E aí a gente não consegue. Onde? Se a gente vai à noite e corre risco na rua. Exatamente. Gente, é uma sociedade que tá feita pra não deixar a favorece gente... as mulheres de forma alguma. Exatamente. A gente não consegue, a gente parece que fica inviável ou inalcançável algumas coisas na sociedade para nós mulheres. Entendeu? Por isso que a gente batalha, porque eu creio, eu tenho 2 filhas, Glória, e eu acredito na luta que eu estou enfrentando hoje, para que elas possam ver um futuro melhor, uma manhã com esperança. Porque assim, coisas que nós citamos hoje, lá atrás nunca foram citadas. A gente tá num momento que as mulheres estão buscando representatividade, estão na luta para mostrar que nós temos capacidade para estar à frente de trabalhos. Eu acredito nisso, eu acredito que esse levante nosso, ele tende a aumentar para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. Eu confio nisso. Pode ser uma utopia? Tomara que não, mas eu acredito. Façamos a nossa parte. Exatamente, que a gente possa fazer a nossa parte. Esse momento é bacana, né? Porque a gente tá aqui numa mesa, a gente traz à luz problemas que são seculares e que a gente enfrenta todos os dias, né, sim, gente? sim. Todos Eu achei os dias. interessante Então, que a Silvana falou que
Ela quer deixar um mundo melhor para as filhas dela. Mas se esse mundo não tiver melhor, pelo menos elas vão ver na mãe delas uma representatividade. Elas vão ver na mãe delas, elas vão ter na mãe delas uma representação do que a mãe dela quer para elas, para o futuro delas. Então vão ser uma nova geração de mulheres conscientes, Sim. de mulheres informadas, né? E que estão em busca desse mundo melhor que você quer deixar para elas. E só pegando um gancho aqui na fala da Maria, quando ela fala que a gente, um mundo de mulheres diferentes, conscientizadas. E eu só queria deixar claro aqui, não só as mulheres, a gente precisa criar homens com consciência para que eles não venham praticar isso no futuro. Porque assim, se nós vivemos hoje o que nós vivemos, e aí não é uma briga de gênero, nada disso, mas se a gente vive o que a gente vive, é porque nós temos homens que nos faz ser dessa forma. Sim, exatamente. Mas eu acredito também que muitos deles estão voltados para aprender e fazer diferente. E aí, o que é fazer diferente? É educar essa nova geração que está vindo de forma diferente. A gente precisa educar os homens de forma diferente, para daqui uns anos a gente não ouça mais falar a mulher foi morta porque ele achou que era dono. Foi morta porque terminou um relacionamento. É a propriedade, exatamente. A gente precisa educar esses homens de uma forma que eles nos protejam. Porque assim, eu acredito piamente. Ou que a gente se proteja, né? Mas a gente, Glória, nessa luta hoje, a gente precisa que os homens também encabecem essa questão. Com certeza. Sozinha nós não vamos conseguir. Nós precisamos que os nossos companheiros que estão nos ouvindo nos ajude, companheiro. Porque sozinho, por mais que a gente lute, por mais que a gente busque, sozinha nós não vamos conseguir. Nós necessitamos que os companheiros comecem a pensar diferente, comecem a nos olhar com um olhar mais de empatia. Pense que hoje uma mulher que está sofrendo violência não é sua filha, não é sua irmã, não é sua mãe, mas e amanhã? Porque a sua mãe, sua irmã, suas filhas vão se relacionar. E aí, de repente, pode vir uma pessoa que pratica uma violência contra ela. Então nós necessitamos que os companheiros nos ajudem em conversa do dia a dia, em conversa na fábrica. Mostre para aquele companheiro que não pensa igual a você que é importante que ele respeite a mulher, que ele não bata, que se terminou o relacionamento, tudo bem, a vida segue, cada um segue com a sua vida. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém, porque a gente precisa que a sociedade encabece, porque da forma que vai, daqui um pouco nós não vamos ter mais mulheres. A gente não vai existir. Nós estamos morrendo, gente. Nós estamos morrendo todos os dias. A cada minuto. Sim, sabe? Enquanto a gente conversa aqui. Exatamente. Sim, exatamente. Como vai ser isso? A gente tá lutando para que a gente permaneça viva. É o mínimo. Antigamente a gente não se matava uma mulher assim, agora todo tempo. Vocês normalizou isso, é muito triste. Tá normalizando. Sim, e as nossas vidas não estão importando. A gente acabou de falar que nós trabalhamos para que a nossa casa tenha estabilidade, tenha um dia a dia suave, mais equilibrado. E aí a gente ainda tá perdendo as nossas vidas, Glória. Como que vai ser? Como que vai ser isso, Glória? Daqui a um tempo, se a gente continuar nessa entoada aqui, daqui a um tempo não vai ter mais mulher. A gente precisa fazer alguma coisa e lutar contra, porque a gente que está à frente aqui dos trabalhos, precisa lutar contra isso. A gente precisa falar com espaços iguais a esses. A gente trazer que não tá longe. Todos os ambientes. O debate tem que ser diariamente. Tem que ser diariamente, não só no mês, não só na data, mas o tempo todo. O tempo todo, em todos os lugares, a todo momento. Exatamente. Né, gente? Porque é o tempo todo, em todos os lugares, a todo momento em que a gente sofre violência. Sim. Então, a gente precisa discutir isso a todo momento. Né? Trazer à tona essa questão da desigualdade, que não é mais possível que a gente continue olhando para ela
E naturalizando, entendendo que é uma situação que é assim desde que o mundo é mundo. Não, gente, não dá mais, não dá. Não dá. Né? Então a violência contra a mulher, ela começa e ela se estrutura nesse controle, né, do homem sobre a mulher, sobre o que ela pensa, sobre onde ela vai, sobre o que ela veste, sobre o que ela faz, com quem ela conversa. E essa questão do pensamento mesmo, né? Sobre o que ela pensa. Um sentimento né? de posse insano. Pensou diferente, vai agir diferente. E agindo diferente, ela já corre risco. Porque tem que ser do jeito que o homem pensa. Controle. Né? Então tem o controle, tem a dependência, que a gente já falou aqui, que é a dependência financeira. Né? Sair de casa custa caro, sair de casa e levar os filhos é difícil, um abrigo, um lugar para continuar trabalhando e tendo seu sustento, né? Exatamente. Então essa dependência financeira também é muito difícil, o que deixa muitas e muitas mulheres sempre nessa situação de violência, porque já diziam as antigas, né? Se é ruim com ele, é pior sem ele. Por quê? Porque quem traz o sustento era o homem, né? E nesse sentido, Glória, por isso a importância de lutar por salários iguais. Sim. Porque muitas vezes a mulher, ela não fica no ambiente violento por opção. Ela fica porque ela não consegue sair, porque muitas vezes quando ela sai da casa, você entende que ela tem que se abrigar. Ela precisa arrumar uma casa para ir. Então, provavelmente, se ela não tem uma casa, ela vai ter que pagar um aluguel. Ela não vai sozinha, porque ela vai levar, se ela tiver os filhos, ela vai levar os filhos. Escola. Exatamente. A despesa aumenta. Uma mulher em situação de violência, se ela sai de casa, muito provavelmente ela não vai conseguir pedir pensão alimentícia pro marido, o pai das crianças, porque ele não pode saber onde ela tá, porque ele pode matá-la. A gente acabou de falar isso aqui. Então, assim, essa dependência financeira que as mulheres têm acaba que deixa ela nesse ambiente. E aí ela começa a colocar outras coisas, pensar outras coisas. Ele só me deu um tapa. Ele só gritou comigo. Ele só me xingou. Ela começa a falar, ele teve um dia ruim no trabalho. Ela começa a colocar essas coisas na cabeça para que o ambiente e o dia a dia dela fique menos pesado. Só que muitas vezes, a gente sabe disso, o que essa... E a gente sabe que a violência, ela não... O feminicídio, ele não vem... o feminicídio, ele não é, o cara não só mata a mulher, ela vem de um período um processo de violência que vai acabar no feminicídio. Então, muitas vezes, ela não percebe que esse processo que ela tá passando pode chegar lá no final com o fim da vida dela. Então, assim, por isso que nós necessitamos... a violência psicológica do dia a dia, né? Por isso que a gente precisa lutar por salários igualitários, para que a gente tire essa mulher, essa companheira dessa dependência econômica desse violentador, entendeu? Por isso que a gente luta por por um salário também igualitário. Sim. Então nós estamos chegando aqui que é o extremo, né, da violência, é o feminicídio, né? Sim. O que é o feminicídio, gente? Por que esse nome importa? Glória, o feminicídio. O que é o feminicídio? É quando nós, mulheres, somos mortas. Somos mortas por ser mulheres. O feminicídio é isso. Nós somos mortas por ser mulher. E por que o nome importa? O nome importa para mostrar e direcionar o crime. Antigamente, os maridos matavam as mulheres e era tido como um crime passional. Não tinha uma nomenclatura que colocava isso como uma violência contra a mulher. A partir do momento que você tem um nome, feminicídio, você sabe que aquela mulher, aquela companheira foi morta porque é mulher. Então é extremamente... É a morte ao feminismo. Exatamente.
ao feminino, né? Sim, feminino. e por isso a importância de se colocar como feminicídio. Por quê? Porque a gente começa a ter dimensão dos assassinatos das mulheres que morrem pelas mãos dos seus companheiros. E assim, gente, nesses espaços que a gente discute sobre mulher, sobre feminicídio, muitas vezes eles ainda tentam classificar o crime de feminicídio como um crime de homicídio comum. Essa estatística que a gente tem de feminicídio, ela não é real, Glória. A estatística de feminicídio, ela é muito maior que isso. Porque assim, quando eles vão colocar o crime, eles tentam de alguma forma colocar ou foi um homicídio que aconteceu, exatamente, ou foi um suicídio. Por quê? Para não aumentar mais o índice de feminicídio. Mas esse índice é muito maior. Então a gente ter essa nomenclatura hoje na sociedade é de extrema importância para quem faz a luta da mulher. Porque a gente consegue nos espaços colocar isso aí, ó. Isso aqui foi um crime de feminicídio. E é importante, é extremamente importante para a sociedade diferenciar o que é um homicídio e o que é um feminicídio. Porque isso fortalece a nossa luta. E os números, assim, eles são assustadores, porque a gente fala de feminicídio, né? E aí a gente... praticamente a gente olha para a mulher, né? Quando a gente fala feminicídio, a gente lembra da mulher. Mas um dado, gente, que a gente não pode deixar de falar é que essas mulheres são mortas por homens. Sim. E geralmente o que tá bem perto dela, muito perto dela. Maridos, namorados, Filhos. companheiros, ex-companheiros. São os homens próximos. A grande maioria, né, Glória? De 90% a 97% das mulheres mortas são mortas nas mãos de homens. Não é um dado que a gente passa sem registrar, sem destacar, né? Então, é um problema das mulheres, mas é um problema dos homens também. Com certeza. Sim. Né? Homens estão matando mulheres. O tempo todo. O tempo todo. E você estava falando agora, né, de que essa nomenclatura, ela é muito recente. É recente. De 2015 para cá, que foi reconhecido como que o homicídio, a morte, o crime contra as mulheres, o feminicídio, foi reconhecido de 2015 para cá, muito pouco tempo. E se mata mulheres há muito mais tempo que isso. É que agora é chocante por todos esses aspectos, né? Porque a gente está se apropriando desse conhecimento, né? Sim. A gente está vendo que as mulheres morrem nas mãos dos homens. De homens, que homens? Homens, assalto, trânsito. Não, gente. Não. São homens que maltratam as mulheres dentro de casa. Sim, sim. Homens próximos, né? E homens que depois vão para o mercado de trabalho. Que acham que nós somos propriedade. Propriedade, funcionária, serva. É extensa a lista de submissão e de ser subjugada e de ser sub. Exato. É uma lista enorme. Exato. É isso Né? mesmo. Eles levam também essa forma de pensar para todos os lugares. Que as pessoas não são uma dentro de casa, uma na rua, uma no trabalho, uma na igreja. Não, é a mesma pessoa. Né? Sim, todo o tempo, né? Bom, mas vamos levantar um pouco aqui, porque também tem esperança nessa jornada, né, gente? Nesse caminho que a gente traça aqui, né? Tem esperança, sim. Tem Por isso luta, nós estamos sim. aqui, né? E nós estamos aqui para isso. Não só para deixar um mundo melhor para as nossas filhas e filhos, mas para deixar filhos e filhas melhores para o mundo. Isso, né? Isso. Então, tem algo que a história mostra pra gente é que nenhum direito veio de presente, né? São todos frutos de luta, muita luta ao longo de muitos e muitos anos também, né? E agora vamos trazer um pouco para o sindicato. O sindicato tem um papel fundamental na luta por igualdade, né, gente? Que conquista vocês acham assim que foi mais importante para as mulheres que vocês viram nascer da organização coletiva? Isso aí a gente deixa com a nossa companheira que está vivendo na íntegra em Indaiatuba, né, Marion?
Então, Glória, a partir da Covid, que nós tivemos que ficar mais tempo dentro de casa, né, com os maridos, com os parceiros, a gente começou, no Brasil, a ter uma ideia de quanto existia violência doméstica e o quanto aumentou a violência doméstica. E nós, enquanto sindicato, mesmo com aquela sensação que a gente estava vivendo na época de morte, né? Todo mundo viveu uma situação de pessoas conhecidas, mas mesmo assim nós, enquanto sindicato, a gente já estava pensando nessa situação, porque a gente começou a ver o crescimento dessa violência doméstica por conta da convivência, né? Dos casais nas suas casas. Então nós começamos a pensar o que a gente poderia fazer para melhorar essas condições. E foi aí que surgiu na nossa diretoria o debate sobre a gente discutir alguma coisa diferente na questão da nossa campanha salarial, na questão da violência doméstica. E aí que surgiu essa questão da gente discutir uma cláusula para beneficiar essas pessoas que passariam por isso, que passariam por isso no dia a dia das fábricas, e nós construímos juntos, até mesmo junto a diretoria, junto com pensadores, tá? Nós pensamos numa cláusula para vir de encontro com essa situação que nós estávamos vivendo pós-pandemia. Sempre vivemos a situação, mas com a pandemia ficou mais aberta e mais clara essa situação. E aí nós trabalhamos essa cláusula. É o lar, né? A casa. Então, e aí nós construímos essa cláusula que a gente percebeu que existe a violência doméstica dentro dos locais de trabalho onde a gente está, né, onde a gente é inserido, mas que não existe a demanda daquelas trabalhadoras por conta de não ter essa condição, que a Silvana falou da questão até financeira também. Então, nessa pesquisa a gente percebeu que a violência doméstica geralmente acontece no final de semana. A grande maioria. No final de semana, quando o marido, o companheiro vai para um bar ou toma uma cerveja e vem para casa mais agressivo, e aí acontece a violência doméstica. E a gente tem que, segunda-feira, tá lá na nossa labuta do dia a dia. Sim, voltar pro trabalho. Voltar pro trabalho. E como? Porque geralmente é um empurrão, deixa a marca roxa no rosto, alguma coisa nesse sentido, né? As marcas. Como chegar? Como ir para dentro da fábrica? Como falar para minha amiga? Como falar para o meu chefe? Faltar, fica naquela discussão, aquela coisa, aquela guerra psicológica. Eu falto, vou pegar atestado, eu vou trabalhar, meus amigos vão falar o que aconteceu, eu vou ter que mentir. Então, nesse sentido... Eu vou perder o dia e ficar sem o salário. Isso. Então, às vezes o emprego... O DSR, às vezes perde emprego. Aí, nesse sentido, a gente trabalhou essa cláusula, né? Que a trabalhadora que vier a viver essa situação de violência, que ela, né, no primeiro momento, nós colocamos os 90 dias. Os 90 dias, que ela pudesse se afastar até 90 dias, sem prejuízo no salário, sem prejuízo no DSR, no 13º, nas férias, tá? Então, nós colocamos essa cláusula no patronal. Nos setores onde nós conseguimos negociar no patronal, teve alguns setores que nós conseguimos colocar essa cláusula, mas a nossa demanda maior foi na negociação empresa-sindicato, fora do patronal. Então, nesse sentido, nós conseguimos que cerca de 2.400 trabalhadoras metalúrgicas, que é coberto pelo nosso sindicato nas 9 cidades, 2.400 trabalhadoras foram beneficiadas com essa cláusula. Pela essa cláusula. Dentre empresas de autopeças, máquinas, eletroeletrônicos. Todos os segmentos têm empresa que as trabalhadoras foram beneficiadas. E é isso que a gente fala
quando a gente faz as nossas assembleias, porque passa por assembleia, né? Quando a gente faz um acordo em separado, passa por assembleia e tem que ter votação. Então a gente pede para os homens entenderem que essa luta não é só nossa, que hoje eles estão lá no dia a dia convivendo com essas pessoas na fábrica, mas que ele pode ter também alguém em outro espaço que esteja vivendo essa situação. E que nós queríamos, enquanto sindicato, enquanto mulheres, e até os homens da nossa diretoria, nós queríamos que ninguém precisasse usar dessa cláusula. Porque é uma questão de humanidade. De humanidade, de sensibilidade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, assim, a gente queria que ninguém usasse, mas a gente sabe que é preciso, principalmente nessa evolução que nós estamos tendo tão grande da violência, do feminicídio, que está banalizando e que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente tem, essa cláusula. Que vai continuar a luta para empresas em que ainda não assinaram acordo com ela? Sim, porque nós somos cerca de 60 mil na categoria. Cerca de 60 mil na categoria. Se nós somos cerca de 20% de mulheres, então nós temos muito que lutar ainda. Nós temos muito. Então, nós vamos continuar ao longo dos anos, ao longo das nossas campanhas salariais, não só colocar a cláusula da violência, mas expandir isso para avançar em outras cláusulas, né, que beneficiem ainda mais as nossas trabalhadoras metalúrgicas. E pensar talvez também no caso de uma estabilidade, né? Porque quando retorna machucada. Exato. Ela ficou um tempo afastada, perdão, mas ainda corre o risco de perder o emprego, né? Eu acho interessante que, né, na fábrica que a Silvana trabalha, a cláusula já foi implementada, né? Mas na fábrica que eu trabalho, onde tem um número significativo de mulheres, ainda nós não conseguimos implementar. Né? Isso tudo passa pela organização, isso tudo passa pela conscientização, né? Então nós temos um caminho aí a seguir, mas nós vamos seguir esse caminho para poder chegar nesse lugar onde as trabalhadoras lá da fábrica onde a Silvana trabalha já chegaram. São caminhos, né, gente? A gente tem que se reconhecer enquanto mulheres, tem que se reconhecer enquanto classe, e fazendo esse movimento se tornar coletivo, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Porque o que o capital faz é fragmentar mesmo, né? Então fragmenta divide para poder ter explorar cada vez mais condição, né, de explorar, né? Então o movimento contrário é um movimento importante que a gente precisa se conscientizar, né? Necessário. Se individualmente fragmentado a gente fica frágil, o contrário é verdadeiro, né? Com certeza. Se a gente se enxerga como coletivo e luta como coletivo, também a nossa chance de alcançar o objetivo. É bem maior. Bem maior. Então olhar bastante para isso, né? Para não cairmos nessa armadilha de rivalizar enquanto mulheres, rivalizar enquanto trabalhadores, né? Mas divididas nós somos frágeis, né? Nós somos alvos frágeis, mas coletivamente nós conseguimos chegar em algum lugar. E o que está faltando, gente, para mudar dentro das fábricas para que as novas gerações de mulheres encontrem um ambiente mais justo e igual? É aquilo que a gente estava falando aqui, Glória. Na verdade, a gente precisa ter essa conscientização, né? As trabalhadoras, elas precisam entender que a gente tem que se unir, a gente tem que organizar, a gente tem que buscar, a gente tem que falar, porque o silenciamento da mulher fortalece muito essa violência, fortalece muito essa desigualdade. Então, se está sofrendo assédio na empresa, precisa falar, tanto assédio moral como um assédio sexual. Se está sofrendo alguma pressão, se sabe que de repente recebe um salário menor do que alguém com mesma função, precisa falar, porque assim, a gente não consegue saber de tudo. A gente precisa que o trabalhador fale. Então, a gente precisa que a gente
A gente precisa fazer essa construção diferenciada, essa organização, porque assim, nós como sindicato, nós somos um instrumento de mudança na sociedade. E nós, nesse sindicato aqui, acreditamos nessa mudança. Nós acreditamos que o sindicato, ele é para mudar a sociedade, não tá só na porta da fábrica, não lutar só por direito, porque se nós, como sindicato hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos, se nós lutássemos só por direito, nós não teríamos colocado a cláusula de violência da mulher. Sim. Violência da mulher é direito trabalhista? Não é. Mas a gente entende. A sociedade chegou a gente entende que o que a mulher tem vivido, o que ela tem vivido no dia a dia dela, lá na casa dela, lá no bairro que ela mora, ela necessita ter um respaldo para que o sindicato de alguma forma cuide. Então, assim, a gente acredita que o sindicato como instrumento de mudança é um instrumento de mudança no bairro, na sociedade, na casa, e aí a gente traz para o âmbito da fábrica, entendeu? Então a gente precisa que as nossas companheiras entendam que a gente precisa se organizar para que as fábricas tenham um ambiente melhor. E só para lembrar, né, Silvana, que assim, se a pessoa tem medo de falar dentro da fábrica, lembrar que o nosso canal de denúncia é anônimo. Nós temos ferramentas, é isso. Sim, pode no site do sindicato, ela pode fazer a denúncia, pode escrever, não precisa de nome, não precisa de telefone, ela só precisa nos relatar o que tem acontecido na empresa e qual empresa é, para que a gente tome as devidas precauções e corra atrás para resolver as providências, exatamente. E a denúncia, ela abre precedente para que não se resolva somente o problema daquela pessoa em si, mas das outras no coletivo. Exatamente, o coletivo. Pelas outras que... perfeito, Marion. Pelo coletivo. Entendeu? Então, assim, ela abre precedente não só para resolver o problema dela, mas o problema das companheiras dela que estão em torno dela, às vezes passando pelo mesmo problema. E é importante lembrar que isso funciona. Por quê? Porque hoje a trabalhadora talvez não tenha ideia, mas dos direitos e dos benefícios que ela tem hoje na empresa, nenhum veio de graça. Pelo próprio patrão. Foi dado, né? Foi tirado. E aí a gente sabe que a gente tem uma série, né, Marion, de conquistas, né? Licença maternidade de 180 dias. Auxílio creche diferenciado, acompanhamento familiar. Ausência justificada para acompanhar filho em reunião escolar. No médico, são cerca de 87 cláusulas diferenciadas, né, acima da CLT, que a gente ao longo do tempo discutimos e avançamos, né? Então, assim... Agora, também é importante lembrar que da mesma forma que essas cláusulas não vieram por mão beijada da empresa, elas também podem ser retiradas a qualquer momento, né? Sem uma correlação de força, sem luta, nada é garantido, né? As coisas se mantêm pela luta, mas garantido mesmo, nenhum patrão está garantindo. Por isso temos nada, que ficar, né? Ficar atentos, organizados, ver nossos boletins, as nossas informações sempre chegam, né? Sim. Nós fazemos os nossos boletins diariamente, falando da situação que acontece no dia a dia. Então, assim, ficar atento, né, Glória? Ficar atento. Não olhar para isso como se fosse uma coisa natural e nem olhar como se fosse uma coisa ganha. Às vezes as pessoas questionam a importância do sindicato, né? A gente escuta muito, né, os questionamentos sobre né, a força, a presença do sindicato. Mas é a presença do sindicato na nossa categoria, dentro das empresas, é que faz com que os patrões e as empresas elas não avancem sobre os direitos dos trabalhadores. Sem o sindicato lá, com certeza eles não só avançariam, como retirariam os direitos dos trabalhadores. Que já foi conquistado. O sindicato não é a diretoria do sindicato, a diretoria é cada um dos trabalhadores dentro da fábrica. Exato. Sim. Acreditando, porque se a gente não acreditar, a gente entra num espaço onde acaba, gente. E se a gente fosse levado por isso, nós não estaríamos aqui agora.
né? Falando dos avanços que nós tivemos ao longo do tempo. Exatamente. Agora vou fazer uma última pergunta aqui, que é para nós aqui, né? Para vocês, diretoras, eu digo. Dentro do próprio movimento sindical, gente, ainda tem desafio para as mulheres ocuparem mais espaço? Com certeza. É um desafio. Se você olhar a proporção, hoje nós, no Sindicato dos Metalúrgicos, nós estamos, assim, num ganho. Historicamente, nunca se teve 8 mulheres na diretoria. Vice-presidente. Historicamente, nunca se teve uma vice-mulher. E hoje nós temos 8 mulheres na diretoria e temos uma vice-mulher. Mas se você pensar que a diretoria é composta por 40 pessoas e 8 são 20%. mulheres, é desproporcional. E que demorou 40 anos. E que demorou 40 anos pra gente conquistar esse espaço. Então, assim, é claro que nós temos muitos desafios. E um deles é trazer mais companheiras pra nossa luta, pra encabeçar a nossa luta, pra estar à frente da diretoria, para ajudar nas decisões, para pensar no acordo coletivo, para pensar em cláusulas. Então a nossa ideia é cada dia mais conseguir trazer mais companheiras, quem sabe 50%, 100%. Então a gente sonha. Se nós somos a maioria, né? Se nós somos a maioria da população, Glória, nós deveríamos ser a maioria em todos os espaços, já que a maioria da população é mulher. O correto sobre a proporcionalidade é que nós fôssemos a maioria de todos, tivesse essa representatividade, não é? Mas então é isso, gente. A gente está caminhando aqui para o nosso final aqui, porque a gente tem tempo também, né? Infelizmente, porque o papo tá bom. Muito bom. Tá muito bom. Eu acho que quem tá assistindo a gente tá se vendo de alguma forma. Sim. Né? Ou de várias. Então esse episódio aqui do nosso Metalcast, ele tá sendo muito importante. A gente espera que muitas pessoas possam ter acesso a ele. Se não der para ver inteiro, ver um pedaço hoje, ver um pedaço amanhã, porque ele fica gravado, não é verdade? Sim. Então... E não é só isso, né, Glorinha? A gente, depois que as nossas companheiras, elas assistem o Metalcast, aí nós vamos pro debate com elas dentro das nossas empresas, né? No espaço onde o Metalcast está passando, as pessoas querem debater, pedem informação pra gente. Então, assim, não vai ficar só aqui. Sim. Então, 8 de março, nós lembramos que violência gera violência. E que a desigualdade continua sendo essas correntes, né, nas quais as mulheres seguem presas. Nós lembramos que o 8 de março é um símbolo, mas que a luta é o ano inteiro. A luta continua. Ela continua. Que mensagem vocês deixariam aqui para as trabalhadoras que estão acompanhando a gente agora e que estejam não, né? Com certeza estão passando por desigualdade, por assédio, por violência. Que mensagem vocês trazem aqui pra gente? Eu gostaria de dizer para elas, porque elas estão dentro da fábrica, elas estão diante desse problema, elas estão passando por isso, que elas denunciem. Eu já havia dito, eu reafirmo, elas denunciam. Porque quando uma mulher abre a boca e ela grita e ela denuncia sobre aquilo que ela está passando, ela abre precedente para que essa ação dela não fique só com ela, mas essa ação ela vai ser coletiva, porque ela vai resolver o problema dela e vai resolver o problema das mulheres e das companheiras que estão ao entorno dela. Então é isso que eu deixo essa mensagem para que elas denunciem, para que elas não se calem. Porque calando a gente só ajuda o agressor, né? Exatamente. Eu também queria deixar aqui uma mensagem, Glorinha, para as nossas companheiras que estiverem passando por situação de violência, tanto em casa quanto nas fábricas. Eu queria dizer assim, para que vocês não se sintam culpadas, porque a culpa não é nossa. Quando a gente sofre algum tipo de violência, a culpa não é nossa. Por mais que a gente procure no nosso entorno nos culpar, a culpa não é nossa. E aí, muitas vezes vocês nos veem, eu, Maria, Marion, a própria Glória,
de repente olha pra gente e fala assim, são mulheres fortes, ou são mulheres que estão na liderança, à frente de algum trabalho. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos todas iguais, que eu já passei por violência, a Glória já passou, a Marion já passou, a Maria já passou. Nós somos iguais e nós estamos aqui para lutar por cada uma de vocês, porque nós conhecemos essa dor. Então é importante que vocês não se silenciem em momento nenhum. Não se silencie se estiver passando uma violência doméstica em casa. Não se silencie se estiver passando uma violência no trabalho. Quando se for no trabalho, nos procure, denuncie no sindicato, no site do sindicato. Se for na casa de vocês, tomem todos os cuidados necessários, mas procure uma rede de apoio, procure uma forma de denunciar para que vocês não venham sofrer cada dia mais com isso. E eu quero dizer que nós estamos aqui porque nós acreditamos na luta e nós acreditamos que de alguma forma, mesmo que pouco, fazer a diferença na sociedade, para a classe trabalhadora e para nós mulheres. E eu quero, Glória, não sei se é o momento, mas quero agradecer mesmo a oportunidade de ter podido estar aqui, de discutir um tema caro para nós mulheres, sim, que é um tema que nos deixa abalada, nos dói, sabe, nos indigna, mas que também nos faz ter força para lutar, nos faz ter força para olhar para os filhos, para a mãe, para a conhecida, para a vizinha, e nos faz ter força para buscar espaços, que nem a gente está hoje no Conselho Municipal de Direito das Mulheres, buscar estar nesses espaços para buscar política pública de qualidade, para buscar acolhimento para essas mulheres, porque nós precisamos disso, Glória. Além de direito, nós precisamos de acolhimento. Porque nós muitas vezes nos sentimos sozinhas, mas nós não estamos, porque todas as mulheres aqui, nós estamos aqui unidas, numa só voz, para passar força, para falar, se você está passando por isso, nesse momento eu não tô, mas eu tô aqui para te ajudar, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Então vamos construir uma sociedade voltada para nós, que a gente possa ter união, sabe? Porque sim, eu acredito nisso. Eu te agradeço muito por ter colocado em pauta essa discussão importantíssima para nós. Nós que agradecemos muito, de verdade, esse encontro, essa troca, né? Nossas colegas já falaram, quero só falar. Marion, tá? Já falaram o que tinha que falar, mas convocar vocês, vamos pro clube de campo, vamos pra Marcha Mundial, domingo, né? A partir das 9 no Largo do Rosário, a Marcha das né? Mulheres, e a nossa comemoração do Dia Internacional da Luta das Mulheres. Isso nós temos que entender, não é um dia comum, é um dia que a gente vai relembrar todas as nossas lutas. Nós estaremos lá no clube de campo convocando vocês todas, vamos pra lá. Vamos dar um abraço uma em cada uma, vamos participar desse dia e ver, vocês não estão sozinhas, então não se silenciem, porque nós estamos aqui no canal de denúncia, no clube de campo domingo, a gente pode conversar. E assim, eu quero lembrar uma coisa, Glória, sem as mulheres a luta fica pela metade. É isso aí. Eu ouvi a Silvana falar agora e me bateu uma coisa assim, que a Silvana estava falando muito forte sobre essa violência e sobre como nós trazemos luz aqui, né? Nós trazemos a consciência e que a violência, ela não é só roxo, o braço quebrado. A violência, ela não é só o tiro, ela age de várias formas, né? A violência é quando você sofre psicologicamente, a pessoa te ameaça, ou você faz isso, ou eu te mato. Então, assim, isso também é um tipo de violência, quando você tira a capacidade da mulher dela se locomover economicamente, dela se sustentar. Então, a violência não é só o tapa, aquilo que fere a carne, né? Mas a violência também, ela fere a alma. Sim. Muito boa reflexão também, viu, Maria? Então, nós estamos terminando por aqui, gente. E antes de fazer as finalizações aqui,
Eu quero falar para vocês que a gente preparou com todo carinho aqui o nosso estúdio hoje, tá? Ficou mesmo Para as companheiras que estão assistindo a gente, né? A gente ambientou o nosso estúdio aqui. O nosso jornal, o jornal aqui do sindicato já está também circulando, né? Sim. Já está nas fábricas, a direção já está distribuindo. Então, quero agradecer também aqui a Renata Germano, né, que faz a nossa técnica com muito profissionalismo. Então a gente agradece bastante, Renata, você também, viu? Então vamos lá, gente. Só com organização coletiva, luta de classe e mais mulheres engajadas nas organizações de base e na linha de frente é que nós podemos transformar essa realidade. Porque se violência gera violência, consciência gera resistência. Não fique só, fique sócia do sindicato. Acesse o sindicato e siga-nos nas redes Metal Campinas. Até a próxima. Até a próxima. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast é ação praticar. Chama geral e vem somar com